Boa tarde a todos. Vamos iniciar máis unha sesión fin da tarde. Estas sesións que teñen tido como base algúns temas das nosas publicações. Agradecemos moito a todos os participantes a súa presenza neste fin de tarde. E antes de dar inicio, gostaría de cumprimentar aos doctores Manuel Morgado e Antonio Maio, que aceitaron prontamente o noso convite para participar nesta sesión. Moito obrigada. Actualmente as infeccións sexualmente transmisibles continúan a ter un grande impacto e moita relevancia na saúde pública, ten unha alta incidencia e impacto negativo na saúde sexual e reproductiva, non? E por iso, coa escolla deste tema para un artigo que já foi publicado no Boletín do CIN de abril-xuño deste ano e agora a través desta sesión, tentamos proporcionar información sobre algunhas destas infeccións sexualmente transmisibles, algunhas das máis prevalentes, e tentar divulgar información sobre a súa prevención e o seu tratamento, excluindo a infección pelo HIV, que ten unhas características particulares e que merecerá unha abordaxe diferente e en separado. Como referido, vamos contar na sesión con dois dos autores do artigo e, en primer lugar, vamos ouvir ao Dr. Manuel Morgado. É farmacéutico, é noso colega, ten un mestrado en biotecnología realizado no Instituto Superior Técnico de Lisboa, ten unha posgraduación tamén en análisis clínicas realizada no Porto, realizou un doutoramento en biomedicina na Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade da Beira Interior e neste momento é farmacéutico hospitalar no Centro Hospitalar Universitario Cova da Beira. É presidente da Comisión de Ética neste centro e é tamén profesor auxiliar convidado na Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade da Beira Interior e na Escola Superior de Saúde da Guarda. Ten publicado moitos e diversos artigos sobre temas variados, desde medicación no idoso, a intervención do farmacéutico na diabetes, entre outras moitas, e recibiu múltiplos premios e menções honrosas por traballos científicos realizados no ámbito da farmacia hospitalar, especialmente. Colabora tamén no Centro de Investigación da Universidade da Beira Interior, ten participado como revisor independiente en diversas revistas científicas e é membro do Consello Editorial do Boletín do CIN, portanto, colabora connosco desde há uns anos, o que moito agradezo e ten dado un contributo moito valioso. Sin máis dilación, Dr. Manuel, pode iniciar. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Aurora, pela simpática apresentação. Quero também agradecer o CIM e, em particular, à doutora Aurora, o convite que me fez para estar aqui hoje nesta sessão de cimatar na sociedade farmacêutica. Cumprimentar também e agradecer ao Dr. António Maio por se ter disponibilizado a estar aqui hoje também comigo, a fazer uma apresentação sobre as infecções sexualmente transmissíveis e ter-se disponibilizado a estar aqui a partilhar connosco alguma da sua experiência enquanto médico infecciologista. Como já referi, o tema da sessão de hoje intitula-se Infecções Sexualmente Transmissíveis não HIV e eu vou então passar a compartilhar a minha apresentação. Já está, penso que já estão todos a ver. Eu começo por... Estou aqui com alguma dificuldade, desculpem lá. Começo por referir que não tenho qualquer conflito de interesses nesta apresentação. Tenho aqui o índice da minha apresentação. Irei começar por fazer uma breve introdução às infecções sexualmente transmissíveis, nomeadamente a epidemiologia e consequências, o impacto negativo quando não são
atempadamente detectadas e tratadas. E depois irei falar de duas infecções que andam muitas vezes de mãos dadas, andam muitas vezes associadas, que é a infecção por Neisseria gonorreia e a infecção por Chlamydia trachomatis, e que são bastante frequentes e têm tido, na última década, um aumento significativo na sua prevalência e incidência. Terminarei com algumas considerações finais, alguns pontos-chave que eu penso que é importante nós, profissionais de saúde, termos bem presentes quando falamos de infecções sexualmente transmissíveis. Ora bem, eu começo por apresentar o tema, a definição de infecções sexualmente transmissíveis, que constitui um conjunto de infecções e de síndromes clínicas associadas, causadas por agentes patogénicos, que podem ser adquiridos ou transmitidos de pessoa a pessoa, principalmente através das relações sexuais, sejam elas vaginais, orais ou anais. No entanto, alguns destes agentes patogénicos podem também ser adquiridos por outras vias, por exemplo, partilha de seringas contaminadas ou picada acidental. E atualmente conhecem-se mais de 30 espécies de agentes patogénicos, entre vírus, bactérias, fungos, parasitas, protozoários, que podem ocasionar infecções sexualmente transmissíveis. Eu trouxe para aqui um quadro de um clássico de farmacoterapia, Farmacoterapia Handbook do Dipiro, que eu penso que resumiu aqui muito bem os agentes patogénicos que podem estar envolvidos nestas infecções, e pus aqui num quadro vermelho aquelas que iremos falar hoje e aquelas mais conhecidas e mais prevalentes. Temos a gonorreia, a sífilis, provocada respectivamente pela Neisseria gonorreia e pelo Treponema pallidum, são bactérias. Temos dentro das clamidáceas a Chlamydia trachomatis, responsável pela uretrite gonocócica. As infecções víricas, temos o VIH, que não faz parte do tema da apresentação de hoje, mas temos aqui outros vírus também responsáveis por estas infecções sexualmente transmissíveis, os vírus herpes simplex tipo 1 e tipo 2, responsáveis respectivamente por lesões a nível da mucosa oral e genital, respectivamente. Os vírus das hepatites A, B, C e D, e diria que a D é que, em termos epidemiológicos e de saúde pública, levanta atualmente mais preocupações, e depois o vírus do papiloma humano, responsável por verrugas anogenitais, os chamados condilomas, que depois podem evoluir para malignidade. Temos também protozoários, tricomoniase, responsável, provocada pela Trichomonas vaginalis, que irá esta infecção ser apresentada pelo Dr. António Maio. E depois temos também parasitas, desde a sarna, os piolhos púbicos, popularmente designados por chatos, e que podem também ser adquiridos, transmitidos por toalhas, lençóis contaminados com estes parasitas. Relativamente às síndromes que estão associadas a estes agentes patogénicos, temos aqui a uretrite. Reparem, podem haver vários agentes patogénicos a provocar uretrite, desde a Chlamydia trachomatis, Neisseria, e estas duas andam muitas vezes associadas. O herpes simplex, Trichomonas vaginalis, a vulvovaginite, cervicite, cá está Chlamydia, Neisseria gonorreia, mas também Trichomonas vaginalis, herpes simplex, vírus do papiloma humano, e depois as úlceras genitais podem ser dolorosas ou não dolorosas. Dolorosas no caso do herpes simplex, do hemófilos do Crei, e não dolorosas no caso da sífilis, que irá ser apresentada pelo Dr. António Maio, que muitas vezes provoca uma lesão papular única. Temos as verrugas genitais, anais, provocadas pelo vírus do papiloma humano, e depois temos também faringite, proctite, inflamação da mucosa retal, salpingite, provocado muitas vezes, vejam aqui, pela Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorreia. Estão muitas vezes associadas, embora também o herpes simplex possa também estar envolvido.
Relativamente à epidemiologia, de acordo com a OMS, de acordo com um relatório de 2019, todos os dias se registram mais de 1 milhão de novos casos destas infecções nas pessoas entre os 15 e os 49 anos, o que equivale a mais de 376 milhões de novos casos anuais de clamídia, gonorreia, tricomoníase e sífilis, que são 4 infecções de transmissão sexual que são curáveis, e que são estas 4 nós iremos hoje aqui abordá-las. E tem-se verificado um aumento da incidência destas infecções sexualmente transmissíveis. De 2009 a 2016 tem aumentado, e um diretor executivo da OMS, o Dr. Peter Salama, refere que estamos a assistir a uma falta de progresso preocupante no sentido de parar a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Ele lança um alerta para a necessidade de um esforço conjunto que garanta que todos, em todos os lugares, possam aceder aos serviços de que necessitam para prevenir e tratar estas doenças debilitantes. E dizer desde já que a prática de sexo mais seguro é a melhor maneira de prevenir estas infecções, e esse é um aconselhamento que temos que passar aos nossos utentes. Em 2016, registaram-se entre homens e mulheres com idades entre os 15 e os 49 anos números verdadeiramente astronómicos. Vejam bem, 127 milhões de novos casos de clamídia, 87 milhões de gonorreia, 6,3 milhões de sífilis, 156 milhões de novos casos de tricomoníase. Isto é, de facto, números astronómicos, extremamente elevados. Estima-se que, a nível mundial, mais de 500 milhões de pessoas estejam infectadas com o vírus herpes simplex. Mais de 300 milhões de mulheres estejam infectadas com o vírus do papiloma humano, e cerca de 249 milhões de pessoas tenham hepatite B crónica, que depois uma porcentagem significativa evolui para cirrose e cancro hepático. Do mundo para a Europa e para Portugal, temos aqui dados de 2017. Na Europa foram reportados mais de 400 mil casos de clamídia, 89 mil casos de gonorreia e 33 mil casos de sífilis. Em Portugal, no mesmo ano, 2017, foram reportados 265 casos de clamídia, 391 de gonorreia e 79 de sífilis. É importante também referir que em Portugal o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, que funciona desde 2014, permite verificar esta tendência crescente da notificação de doenças de transmissão sexual, de notificação obrigatória. E referi também, é importante, que as doenças as infecções sexualmente transmissíveis de declaração, notificação obrigatória são a gonorreia, a sífilis, clamídia trachomatis, infecção por vírus, hepatite B e VIH. E que entre 2016 e 2017 a taxa de incidência da gonorreia em Portugal quase que duplicou, de acordo com o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. São várias as causas apontadas para este aumento da incidência e da prevalência destas infecções, que estão aqui enumeradas algumas: início precoce das relações sexuais, múltiplos parceiros sexuais, não se utilizar o preservativo, que tem caído em desuso a sua utilização, a população jovem apenas conhece o VIH como infecção sexualmente transmissível, e além disso há a ideia de que hoje em dia os medicamentos conseguem controlar esta patologia e que estes estudantes fazem uma vida perfeitamente normal e que acabam por viver o mesmo número de anos do que aqueles que não estão infectados, ou seja, há uma perda de percepção do risco destas infecções e o desconhecimento de que algumas práticas sexuais, como o sexo oral, apresentam também risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. É importante referir que estas infecções, quando não detectadas e tratadas atempadamente, podem ter um impacto profundo na saúde de adultos e crianças, podem ter consequências graves e crónicas, nomeadamente doenças neurológicas, doenças cardiovasculares, um impacto negativo na saúde sexual e reprodutiva, com infertilidade, gravidez ectópica, nados mortes, transmissão materno-infantil, aumento do risco de HIV e aumento do risco de neoplasias, no caso do vírus do papiloma humano, do vírus
da hepatite B. Só a sífilis, em 2016, causou cerca de 200 mil nascidos mortos e mortes de recém-nascidos, tornando-se uma das principais causas de morte de bebés em todo o mundo. As infecções sexualmente transmissíveis são, assim, uma importante causa de morte e mortalidade, sendo muitas vezes o seu diagnóstico difícil e ou tardio. Difícil devido à sua clínica inespecífica, evolução frequentemente assintomática e devido ao facto de serem fortemente estigmatizadas. E o doente muitas vezes não quer falar no assunto, não fala nos seus sintomas, nos seus sinais, não é ao parceiro, não quer ir ao médico e só vai ao médico em último caso quando já está num estadio bastante grave. Portanto, tudo isto faz atrasar o diagnóstico e o facto desta clínica inespecífica e muitas vezes serem assintomáticos torna também o seu diagnóstico mais difícil. É importante também referir que a prevenção e a detecção e o tratamento precoces é consensual que tem um impacto positivo, quer a nível individual, quer da saúde pública. É importante conhecermos os sinais, sintomas destas infecções sexualmente transmissíveis. Embora variando com o tipo de infecção em causa, de uma forma geral, os sinais, sintomas que o doente refere são corrimento vaginal anormal, frequentemente com mau cheiro nas mulheres, exudado ou ardor uretral nos homens, dores abdominais, presença de úlceras genitais, verrugas anogenitais, dor ou sensação de queimadura a urinar, disúria e dispareunia, dor nas relações sexuais e febre. No entanto, é importante também referir que, com frequência, as pessoas com estas infecções podem apresentar-se completamente assintomáticas, transmitindo a infecção sem que disso tenham conhecimento. Eu elenquei aqui também algum aconselhamento que é importante nós, profissionais de saúde, veicularmos aos nossos utentes, aos nossos doentes, nomeadamente a melhor estratégia para prevenir o aparecimento destas infecções é a prática de sexo mais seguro. O preservativo masculino, feminino, é o método mais eficaz para evitar estas infecções. É fundamental estar consciente dos riscos, sobretudo quando se desconhece o comportamento e o estado clínico dos parceiros sexuais, e é importante estar atento aos sinais e sintomas, e logo que se sintam sinais, sintomas incómodos, ou se detectem lesões na zona genital, deve consultar-se um médico. Quando se diagnostica uma infecção sexualmente transmissível, devem informar-se as pessoas com quem se teve sexo nos últimos tempos. É essencial avaliar os contactos próximos para evitar a propagação da doença ou reinfecção. Também, regra geral, depois de devidas exceções, geralmente é também necessário tratar o parceiro sexual. Os exames periódicos são essenciais para despiste das infecções sexualmente transmissíveis, uma vez que os sintomas podem ser difíceis de detectar e a prevenção e a detecção precoce são a melhor maneira de evitar complicações de saúde mais graves. Temos também referir que se tem verificado um aumento da resistência aos antimicrobianos, nomeadamente multiresistência. A ameaça global de alguns casos de infecção por gonorreia, que é resistente a todos os antibióticos, mostra a importância de investir na monitorização da prevalência e incidência destas infecções e de emitir orientações e recomendações atualizadas para o diagnóstico e tratamento destas infecções. A OMS definiu algumas metas para serem atingidas até 2030, de que se salientam a redução de 90% da incidência das infecções por gonorreia e sífilis, redução para 50 ou menos casos de sífilis congénita por 100 mil nados vivos em 80% dos países, e depois a cobertura vacinal de 90% contra o vírus do papiloma humano. Também em Portugal foi constituída pela Direção-Geral de Saúde, há cerca de um ano, uma task force para as infecções sexualmente transmissíveis, com o objetivo de desenvolver um plano estratégico nacional para as infecções sexualmente transmissíveis e um plano operacional para a prevenção e o controle destas infecções para o período 2019-2021.
o que mostra bem a atualidade e a pertinência do tema de hoje, desta sessão de cima à tarde na sociedade farmacêutica. Passando então agora para as duas infecções que eu tinha proposto apresentar, começo pela infecção por Neisseria gonorreia, causa uma infecção muitas vezes designada gonorreia ou benorragia, também popularmente designada por esquentamento, uma infecção causada por esta bactéria, Neisseria gonorreia, muitas vezes também conhecido como o gonococo, um diplococo gram-negativo, e que pode afetar o pênis, a vagina, o colo do útero, a uretra, o ânus ou a garganta, tal como a clamídia, como já vamos ver. A sua via de transmissão principal é sexual, através do contato com uma pessoa infectada, mas pode também ser transmitida de mãe para filho durante o parto, também como acontece com a clamídia, como já vamos ver à frente. Eu tenho aqui o relatório epidemiológico de 2018 do CDC europeu e que mostra, de facto, um aumento da taxa de incidência da gonorreia entre 2019 e 2018. E mostra-nos também que é mais frequente nos homens do que nas mulheres. Tenho aqui os dados relativos a 2018, a comparação nos dois sexos. E verificamos que, de facto, à exceção ali daquela faixa etária de 15 a 19 anos, a partir daí é sempre mais frequente nos homens do que nas mulheres. Etiopatogenia, já referi, Neisseria gonorreia, diplococo gram-negativo intracelular facultativo, ele tem o aspecto de grãos de café numa coloração grã observado ao microscópio óptico, um anaeróbio facultativo, e infecta sobretudo o epitélio cilíndrico da uretra, endocérvix, ânus, faringe e conjuntiva, tal como a clamídia, como vamos ver, e como já referi, é uma doença de declaração obrigatória. A gonorreia pode ser assintomática ou minimamente sintomática, pelo que a ida ao médico para exames periódicos é fundamental para a sua detecção precoce. Quando existem os sintomas, podem ser na mulher dor pélvica, hemorragia, febre, dispareunia, disúria, inflamação da vulva, vômitos e mal-estar, corrimento vaginal purulento e poliúria ou poliaquiúria. No homem, corrimento do pênis semelhante a pus através da uretra, como está aqui representado nesta imagem, que mostra uma glande inflamada e com secreção uretral purulenta, em doente com gonorreia, disúria e dor nos testículos, ou dor escrotal. Desculpem lá, que agora não passou. Já está. Eu trouxe para aqui, mais uma vez, o clássico do farmacoterapia do dipiro, mostram aqui os sinais e sintomas que temos que estar alerta. Mas também com esta noção que, vejam aqui nos homens, pode ser assintomático ou minimamente sintomático. O mesmo acontece nas mulheres, pode ser assintomático ou minimamente sintomática. Nos homens, infecção uretral, com disúria e frequência urinária, infecção anorretal, assintomática ou dor retal severa, infecção faríngea, pode ser assintomática ou ligeiramente sintomática. Na mulher, infecção endocervical, geralmente assintomática ou ligeiramente sintomática, infecção uretral, com disúria e frequência urinária, e infecção anorretal e faríngea, com os sintomas semelhantes aos do homem. Relativamente aos sinais, no homem, um corrimento uretral ou retal purulento, pode ser escasso ou abundante, e a nível anorretal prurido, corrimento mucopurulento e hemorragia. Na mulher, um corrimento vaginal anormal, hemorragia uterina, o corrimento purulento, uretral ou retal, pode ser escasso ou abundante. Relativamente às complicações, há a referir no homem, epididimite, prostatite, um estreitamento da uretra e gonorreia disseminada, já uma situação bastante mais complicada. Na mulher, complicações de doença inflamatória pélvica, com as complicações associadas, nomeadamente gravidez ectópica e infertilidade, pode também originar na mulher gonorreia disseminada, sendo esta 3 vezes mais frequente do que no homem. O diagnóstico
pode passar por uma coloração grande que dá rapidamente os primeiros resultados, uma coloração grande do exudado uretral ou cervical, que dá esta imagem aqui, em que se vê um diplococo intracelular corado vermelho, gram negativo, portanto, com um aspecto de grãos de café. O diagnóstico pode passar também pelo seu crescimento em meio de cultura, em meio de agar tire mapping, da amostra uretral, anal, cervical, faríngea, e também PCR, para a amplificação de DNA da bactéria, do gonococo, da amostra uretral, anal, cervical ou faríngea. De referir que a presença da Neisseria gonorreia é sempre considerada patogénica, mesmo em indivíduos com colonização assintomática. Não faz parte da flora bacteriana normal da pele nem das membranas mucosas, ao contrário de outras espécies de Neisseria que poderão estar presentes. Terapêutica de eleição consiste numa terapêutica dupla de ceftriaxone 250 mg por dentro do estado, dose única, e por via oral azitromicina 1 grama, também dose única. É muito comum dar esta associação, uma vez que as pessoas têm também muitas vezes infecção concomitante por clamídia, e a azitromicina é eficaz para o tratamento da clamídia, de forma que, dando esta terapêutica, consegue-se logo curar ambas as infecções, por gonorreia e por clamídia trachomatis. Como já referi, o gonococo é uma bactéria que se foi tornando resistente a múltiplos antibióticos ao longo dos anos, pelo que é importante rever regularmente as orientações para a terapêutica de eleição. Trouxe novamente aqui o DIPIRO, o handbook, farmacoterapia handbook, que de facto confirma esta terapêutica ceftriaxone 250 intramuscular com azitromicina, quer nas infecções não complicadas do cérvix, uretra e reto, quer da faringe. No entanto, nas infecções gonocócicas disseminadas, a dose de ceftriaxone é mais elevada, 1 grama, e durante 7 dias, podendo o doente passar por uma forma oral, uma ceftriaxone oral, nomeadamente cefixima, 400 mg 2 vezes por dia, quando já estiver melhor, quando já passado 24, 48 horas de estar melhor em termos da sua sintomatologia, pode passar da forma injetável para a forma oral, fazendo um tratamento durante 7 dias. Referi também que a conjuntivite gonocócica requer também uma dose de ceftriaxone mais elevada, uma dose única de ceftriaxone de 1 grama. Relativamente à infecção por Chlamydia trachomatis, uma infecção bacteriana que pode afetar as mesmas regiões anatómicas, o pênis, vagina, colo do útero, ânus, uretra, garganta e olhos. É das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns, é a bacteriana mais comum, transmite-se também por via sexual e também de mãe para filho. É um parasita intracelular obrigatório, possui algumas semelhanças com vírus e bactérias, não cresce nos meios de cultura habituais, gelose sangue, gelose chocolate, é necessário um meio de cultura que tenha células, porque em virtude de se tratar de um parasita intracelular obrigatório. Mais uma vez, o relatório epidemiológico anual do CDC europeu, o último que está disponível é o de 2017, relativamente à infecção por Chlamydia trachomatis, e verifica-se que afeta sobretudo as faixas etárias mais jovens e atinge predominantemente mulheres com menos de 24 anos, 24 anos ou menos anos de idade. Etiopatogenia infeta também o epitélio cilíndrico das mesmas regiões que referi para a gonorreia. Na maioria dos casos não apresenta sintomas, no entanto, quando existem, são semelhantes àqueles descritos para a gonorreia. As formas de apresentação são semelhantes às encontradas na gonorreia, sendo salientar adicionalmente a ocorrência de síndrome de Reiter, que é raro, que consiste numa tríade caracterizada por artrite, conjuntivite e uretrite. Mas, como referi, esta específica da clamídia, mas é, felizmente, uma situação mais rara. Pelas suas características e sobreposição de quadros nosológicos, ambas as infecções são investigadas e, como referi, também tratadas muitas vezes concomitantemente. Estão aqui os sintomas, eu chamo a atenção, reparem, nos homens, mais de 50% dos homens
com infecção uretral e retal são assintomáticos. E nas mulheres ainda mais de 2/3 das mulheres com infecção cervical são assintomáticas. Os sintomas são semelhantes, não vou repetir, os sinais também, e as complicações a referir no homem epididimite e o síndrome de Reiter, que já referi, raro. Na mulher, as complicações também passam pela doença inflamatória pélvica com as complicações associadas, gravidez ectópica e infertilidade. O diagnóstico é, a maioria das vezes, feito por exame de PCR, para a detecção do DNA exclusivo desta bactéria, de amostra uretral, cervical, vaginal, anal ou faríngea. Mas existem também alguns tipos de testes em que pode ser usada uma amostra de urina. De acordo com diversos autores, é uma infecção que se encontra subdiagnosticada. Terapêutica de eleição, azitromicina 1 grama por via oral, dose única, ou, se esta não estiver disponível, doxiciclina 100 mg, 12 em 12 horas durante 7 dias. De referir apenas que, se a mulher estiver grávida e se a azitromicina não estiver disponível, não pode fazer a tetraciclina, terá que fazer a amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas durante 7 dias. Para terminar, queria apenas aqui deixar algumas considerações finais, alguns pontos-chave que é importante nós, profissionais de saúde, termos presentes. As infecções sexualmente transmissíveis constituem um importante problema de saúde pública, estão a aumentar, têm estado a aumentar. Desde 2007 temos assistido a um aumento muito importante da sua incidência, afetam principalmente os jovens, muitas são assintomáticas, é preciso identificá-las. Tem ocorrido uma perda do medo das infecções sexualmente transmissíveis, uma perda da percepção do risco destas infecções. O preservativo caiu em desuso. Os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros devem estar atualizados relativamente às infecções sexualmente transmissíveis mais frequentes e pensar na possibilidade da sua ocorrência. Deixo aqui algumas referências bibliográficas e agradeço a todos a atenção dispensada. Muito obrigado. Doutora Aurora. Sim, boa tarde, outra vez. Penso que já me están a ouvir. Muito obrigada ao Dr. Manuel Morgado pela sua apresentação, que foi tão completa e que realmente nos permitiu ficar com uns dados que se calhar nem imaginávamos. Por exemplo, o número de casos que realmente existe destas patologias e que é muito superior ao que realmente eu, pelo menos, pensava, não é? É um problema que, de facto, é muito mais importante do que aquilo que muitos de nós temos presente e, tal como ele indicou, agora, para finalizar, devemos sempre estar atualizados nestes temas. Penso que esta apresentação, que, como sempre, vai ficar depois no portal, pode ser muito útil para quando existam dúvidas, ir procurar informação e ter esses dados sempre presentes que nos permitam avançar. Bom, a continuação vamos ter a apresentação, uma segunda parte, que será realizada pelo Dr. António Maio. O Dr. António Maio é médico, é asistente hospitalar em doenças infecciosas no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira. Forma parte do grupo de coordenação do Programa de Prevenção e Controle de Infecções e Resistências desse centro hospitalar e atualmente é coordenador da enfermeria Covid deste centro. Suponho que muito atarefado. É também professor assistente convidado na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, colaborando no ensino sobre doenças infecciosas para os estudantes do mestrado integrado em Medicina. Neste sentido, tem orientado e tem avaliado tesis de mestrado dos alunos universitários.
O Dr. Maio tem também competência de medicina do viajante e tem realizado varias comunicações orais e publicações sobre diversos aspectos de doenças infecciosas, generalmente, nomeadamente sobre tuberculose e mais recentemente também sobre Covid. Portanto, Dr. António Maio, muito obrigada mais uma vez. Fica com a palavra e pode começar a sua apresentação. Obrigada. Olá a todos, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Agradecer desde já também ao Dr. Manuel Morgado, porque já fez parte da introdução que eu precisava para a minha sessão, o que vai facilitar muito o meu trabalho, entre aspas. Então, deixem-me só compor isto de maneira que fique mais fácil. Ok. Pronto, antes de mais nada, também não tenho qualquer conflito de interesse a reportar. Foi-me solicitado que falasse sobre alguns dos temas que já foram referidos e também sobre que aspectos é que poderíamos considerar importantes ou que o médico esperaria encontrar no farmacêutico para a gestão deste tipo de doenças. Já foi falado também que são doenças muito frequentes, claramente, e penso que isso ficou bem definido, claramente são doenças subdiagnosticadas. A informação que nós temos sobre a notificação das doenças depende diretamente da informação dada ou da notificação feita pelos médicos e pela identificação das doenças, sendo que temos muitos doentes assintomáticos ou pouco sintomáticos e que nem sequer recorrem aos cuidados de saúde. Nós temos um problema grave a ter em conta que nos faz não identificar adequadamente a infecção. Eu vou seguir mais ou menos esta ordem, vou tentar ser rápido para não perder muito tempo. Então, antes de mais nada, qual é que é o papel que se espera, penso eu, isto é a minha interpretação, em relação ao farmacêutico e às infecções sexualmente transmissíveis? O primeiro, o apoio aos doentes. Os doentes muitas vezes veem o farmacêutico como aquela pessoa que lhes dá um conselho de proximidade, com a qual têm uma confiança, às vezes até mais importante do que com o médico hospitalar que o avalia uma vez por outra em relação a um problema, ao qual vão solicitar às vezes informação sobre contracepção, sobre problemas de saúde, a solicitar o que é que devem ou não fazer em determinado local, e a capacidade de terem essa informação e de conseguirem fornecê-la nesse momento de contacto pode ser a diferença entre um sucesso ou um insucesso, ou uma orientação adequada ou não. A importância de saber métodos e de disponibilizar métodos contraceptivos a esses doentes pode ser essencial. Do mesmo modo, após a identificação de um quadro ou de uma situação clínica, torna-se também essencial termos informação sobre uma explicação adequada naquele momento da posologia, porque muitas vezes, eu falo por mim, normalmente eu tenho algum cuidado a explicar aos doentes o que é que eles vão fazer, mas nem sempre isso é possível em situações de maior trabalho, e às vezes a explicação é muito por alto, não se tem a certeza que o doente compreendeu, e se calhar um reforço dessa informação é sempre útil e é sempre uma maneira de evitar confusões que às vezes acontecem. Por outro lado, também pode ser uma ajuda a confirmar a adesão terapêutica, caso o doente assim o reporte. A nível hospitalar, o grande apoio que nós muitas vezes temos tem mais a ver, e deve ser focado, penso eu, a nível de questões de interações medicamentosas, eventualmente, principalmente em médicos que não sejam bem da nossa área ou que precisem de um apoio, esquemas alternativos terapêuticos à falta de outros, ou a posologia mais adequada, por vezes há enganos e há erros que podem ser identificados precocemente. Pronto, em relação à sífilis, a sífilis é uma doença muito relevante, historicamente relevante inclusive, é muitas vezes chamada do grande imitador, porque ele virtualmente pode dar todo e qualquer tipo de quadro clínico, tem múltiplas fases, cada fase tem características muito diferentes, e por isso é preciso ter isso em conta. O treponema pálido é o nosso agente, é um gram negativo, é uma espiroqueta, é um agente, é um parasita intracelular obrigatório, que tem vindo a aumentar a nível mundial. Eu trouxe as estatísticas também do ECDC de 2018 e, como vocês veem, os casos por 100 mil habitantes têm, apesar de algum controlo aqui nestes anos 2015, têm vindo progressivamente a aumentar de forma um pouco descontrolada, salientando que provavelmente estes valores estão muito abaixo da realidade, muito mesmo.
ainda para mais se contarmos que a sífilis muitas vezes se apresenta como uma lesão ulcerada única, não dolorosa, e que cura espontaneamente, grande parte desses doentes não chegam aos cuidados de saúde nessa fase e acabam por ficar perdidos. Alguns doentes nunca chegam a ter sintomas e evoluem logo para fases latentes, e isso por si só já é o suficiente para termos um problema. Reparem que na Espanha apresenta uma das taxas de incidência maiores, Portugal um pouco mais abaixo, mas provavelmente por subnotificação e identificação. Tenho muitas dúvidas que isto seja real. E o mesmo acontecendo também no Reino Unido, sul da Europa e restante Europa. Reparem, o mesmo padrão referido há bocado, mais homens que mulheres. Quando se destrinça isto, mais homens que têm sexo com homens do que mulheres e heterossexuais, pelo facto de terem atividades de maior risco, menos utilização de proteção, maior número de parceiros sexuais, maior sensação de segurança, ainda para mais porque o grande medo que havia em relação ao HIV desapareceu, desde que a doença se transformou numa doença crónica, e isso aumentou progressivamente o risco de as pessoas sentirem que a necessidade do uso de preservativo deixou de ser tão relevante porque não adquirem nada de muito importante, e é uma coisa que é tratável. Se for preciso, vão ao médico, fazem um antibiótico que está feito e posso continuar a ter os mesmos riscos. É muito frequente, eu não tenho dados sobre isso, mas é muito frequente a recidiva nos doentes que já tiveram quadros prévios, o que mostra por si só a pouca preocupação que há em relação a estas doenças. Estatisticamente, sífilis primárias, secundárias e latentes precoces são as fases mais identificadas. A terciária é praticamente rara neste momento, porque dependeria de uma total ausência de identificação da sífilis ao longo de toda a vida e ao mesmo tempo de uma total ausência de realização de antibióticos. A partir do momento em que começamos a fazer antibioterapia, por si só, a sífilis estando presente no nosso organismo e estando a tratar, por exemplo, uma outra infecção qualquer, uma pneumonia, algo do género, por si só já poderia haver aí alguma inter-relação terapêutica. A via sexual, obviamente, a via principal, claro que pode haver outras vias relevantes. A vertical também é um ponto de vista marcante, sendo que em Portugal há pouquíssimos casos, são casos que em todo o caso têm que ser identificados precocemente por causa dos riscos que há. É preciso ter em conta em todo o caso que com as estratégias existentes atualmente para o seguimento de grávidas e a identificação precoce e a realização precoce de análises para a identificação do estado no que concerne à sífilis permitem evitar muitos destes problemas e o tratamento da grávida ajudar a resolver a situação. Há alguns grupos de risco óbvios. Os homens têm sexo com homens, os profissionais de sexo, as grávidas, os utilizadores de drogas endovenosas e os imunodeprimidos como doentes por infecção VIH. Neste caso particular, há um aumento de qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível, promove um aumento de inflamação local. Esse aumento de inflamação potencia outras infecções sexualmente transmissíveis, havendo um maior risco de sobreinfecções e multiplicação de infecções. Em relação à sífilis, teremos então uma fase primária seguida de uma fase secundária ou múltiplas fases secundárias, evolução para uma fase em que a bactéria fica adormecida, digamos, latente recente ou latente tardia, que já vamos falar, e uma terciária. A nível da sífilis primária, normalmente um nódulo único que pode estar em qualquer localização compatível com a atividade sexual, via oral, via anal, via vaginal e a região peniana ou genital. Normalmente é indolor, normalmente é único, mas não quer dizer que tenha que ser único. Normalmente é compatível com o local de inoculação, pode haver adenopatias associadas e tem uma resolução espontânea em 4 a 6 semanas. Por ser indolor e consoante a localização dela estiver, pode passar despercebida e por isso nem sequer se recorrer aos cuidados de saúde. Deste grupo, cerca de 25% dos casos podem evoluir para a sífilis secundária, a tal chamada grande imitadora. Eu coloquei-vos aqui os sintomas mais habituais: um exantema maculopapular, como é este caso, normalmente atingir as mãos e os pés, alopecia em clareiras, com pequenas áreas a nível da região craniana de perda de cabelo, sintomas constitucionais inespecíficos, desde febre, cefaleias, mal-estar, adenopatias, mas também pode haver alterações hematológicas, pode haver quadros de meningite aguda, alterações musculoesqueléticas e por aí adiante. A lista é gigante,
e faz diagnóstico diferencial com muitas doenças, tornando difícil o diagnóstico se não se pensar nela. As lesões cutâneas são relativamente características, e isto também, na alopécia, pelo que, se a pessoa estiver disponível para identificar isto, em princípio conseguirá identificá-lo a tempo e horas. As formas terciárias normalmente ocorrem muitos anos após as formas primárias e atingem normalmente a parte cardíaca, parte articular e cutânea. São muito raras neste momento. Temos depois a neurosífilis, que pode atingir qualquer uma das fases, tem diferentes tipos de fenómenos. É muito raro chegar a estas fases mais tardias, sendo que o mais habitual é quadros de meningovasculares ou quadros meníngeos, neurosífilis clássica, que obriga a tratamentos específicos. As formas tardias, como disse, são cada vez mais raras e, como tal, mais difíceis de identificar. A maior parte dos doentes que nos aparece, na realidade, fizeram um exame aleatório no médico assistente porque estão a fazer um rastreio de algo. O médico decidiu pedir ou achou que a pessoa tinha algum risco e identificou uma VDRL, o anticorpo antitroponémico aumentado, e, como tal, começamos a investigação nesse patamar. O que acontece é que temos então um doente com uma sífilis latente precoce se há evidência de infecção nos últimos 12 meses, que pode ser porque teve sintomas sugestivos, tem um parceiro com sintomas sugestivos, teve uma seroconversão de testes troponémicos ou um aumento de título, ou então tardia se isso aconteceu há mais de um ano, ou nem sequer sabemos ou conseguimos, com licença, identificar a origem do quadro. Pode eventualmente fazer-se biópsias de lesão, utilização de microscópio de fundo escuro. Não é, as biópsias são úteis mais na sífilis secundária por causa daquelas lesões cutâneas. A microscopia já não é tão usada como antigamente, mas na realidade o que nós usamos mesmo e de forma marcada são os testes troponémicos com a TPHA ou FTA-ABS, os testes não troponémicos com a VDRL e a RPR principalmente, e a PCR e os anticorpos antitroponémicos, que são os mais habituais. Os testes não troponémicos muitas vezes dão-nos uma quantificação, que é importante para a monitorização, e este aqui normalmente para a identificação da doença. Existem várias estratégias, eu não vou estar a desenvolver muito isto a fundo, só para dar uma noção de que há estratégias em que eu começo por um teste não troponémico, se o teste for positivo faço um troponémico, e tenho o diagnóstico, mas se for negativo faço um teste diferente, se ele for positivo tenho uma sífilis, se for negativo será um falso positivo porque tenho 2 testes negativos específicos. Mas eu posso inverter completamente este fenómeno e começar como teste troponémico à partida e ir seguindo o percurso, ou fazer 2 testes troponémicos seguidos. Há várias estratégias, há umas mais eficazes do que outras, o objetivo é tentar acelerar o diagnóstico. A nível da neurosífilis, normalmente dependemos da realização de testes séricos, que nos dão a primeira suspeita. Se os títulos forem muito altos, fazemos punção lombar, e na punção lombar depois pedimos a VDRL, procuramos se há leucócitos, proteínas, até identificar o agente. A sífilis latente, sífilis primária, secundária e latente precoce são tratadas com penicilina G benzatínica, 2,4 milhões de unidades, em dose única. Eventualmente há outras alternativas que podem ser usadas, nenhuma delas é tão boa como a penicilina, são alternativas à falta de melhor. A penicilina é de todas a melhor arma terapêutica contra a sífilis. Eventualmente a doxy seria a segunda opção que nós daríamos, sabendo que, como a maior parte dos doentes quando têm suspeita de infecção sexualmente transmissível fazem uma cefalosporina com azitromicina, um aumento de dose aqui seria suficiente também para ajudar a dar algum suporte, mas as resistências são consideráveis. Na terciária latente tardia, o tratamento normalmente é semanalmente durante 3 semanas, uma injeção intramuscular uma vez por semana durante 3 semanas. Como alternativa, prolongar o tratamento em vez dos 14 dias para os 28 a doxiciclina e eventualmente ceftriaxone, mas tudo com evidência limitada e menor probabilidade de sucesso. Na neurosífilis teríamos um tratamento com penicilina G, potássica ou sódica, 3 ou 4 milhões de unidades, endovenoso 4 em 4 horas durante 10 a 14 dias. A opção pelo ceftriaxone não é ideal, sendo que na maior parte das vezes quando temos um doente que é alérgico à penicilina, a nossa opção é de sensibilizar. Esse problema acontece-nos muitas vezes nas grávidas e tentamos com estratégias de sensibilização que ela faça a penicilina para o tratamento ser o mais adequado e eficaz possível.
A reavaliação clínica depois é feita muito dependente do quadro imunitário das doenças de base do doente, podendo ser feita a avaliação aos 6, 12 meses, mas em alguns doentes 3, 6, 9, 12 e 24, como é o caso dos doentes com VIH, e a esperar que haja uma queda dos títulos. Caso não haja, pode acontecer várias coisas, pode haver um contacto que não foi avaliado, o companheiro, o parceiro sexual, a esposa ou o marido, que não foram avaliados, e como não foram avaliados temos um problema que tem que ser resolvido e que ela também, ou ele, poderá ter que ser tratado, e esse pode ser o problema da falência, ou simplesmente porque a pessoa voltou a ser reinfectada, tem que ser avaliado caso a caso para se perceber o que passou. No que concerne ao herpes genital, é um vírus bem conhecido, existem dois principais, o tipo 1 e o tipo 2, sendo que o 2 é o mais habitual da mucosa genital, mas relembrando que o corpo mais ou menos é dividido a meio, com o 2 para baixo e 1 para cima, mas eles podem infectar a outra região, não sendo tão habitual. A prevalência são só estimativas, mas as percentagens, se vocês olharem aqui para baixo, é surreal a nível de números. Acredito piamente que a maior parte dos casos não os conhecemos, visto que muitas vezes podem dar casos leves ou pouco sintomáticos. Aquilo é uma coisa que passa em pouco tempo, então é muito habitual passar despercebido. Vias de transmissão são as mesmas. Toda a gente já, pelo menos quem tem herpes labial, sabe quais são as vias de reativação. Há uma situação em que o vírus entra no nosso sistema, no nosso organismo, replica naturalmente e localmente, e fica meio que adormecido, digamos, em gânglios próximos, ou na região sagrada ou na região trigémea, e assim que hajam fenómenos de reativação, ele reativa e causa depois lesões cutâneas no local de localização desse nervo, que podem ocorrer porque há ansiedade, stress, quadros febris, imunossupressão, a própria menstruação, lesões traumáticas, entre outras. Há pessoas que têm coisas surreais pelo contacto simplesmente com o sol, sem haver queimadura específica e por aí adiante. Normalmente há um período de incubação que pode ser curto a longo, mas normalmente vai à volta dos 3 a 7 dias, e aparecem lesões vesiculares, habituais na região genital, região vulvar, anal ou peniana, que são pruriginosas, são múltiplas, dolorosas, que podem estar em vários estadios de evolução, com adenopatias inguinais dolorosas, podem ser únicas ou confluentes, podem já estar em formas crustosas, mas normalmente evoluem neste sentido. Muitas vezes a pessoa consegue identificar uma fase inicial sintomática em que parece que tem só uma sensação estranha local, e pensem quando tem herpes labial para perceber isso, quem tiver. Sentem uma sensação estranha, um ardor, uma comichão, sem ainda haver lá nada, e depois é que começa a aparecer a vesícula, e é nesta fase inicial ainda, quando começam os sintomas sem vesícula, que seria a fase ideal para começar o tratamento para ter uma eficácia superior. As áreas mais atingidas normalmente é a genital externa, vaginal, colo do útero, o pênis, região escrotal, uretra e as coxas. Pode haver outros sintomas associados, às vezes nesta fase inicial de sintomas prodrómicos iniciais, como eu falei, pode haver sintomas constitucionais, como febre, dores de cabeça, mal-estar geral, mas pode haver completamente uma ausência total de sintomas nessa fase, e mais importante do que isso, logo a partir desses sintomas iniciais que podem existir, a transmissão pode ocorrer e pode inclusivamente haver autoinoculação. É frequente em alguns doentes haver, por exemplo, por toque, fenómenos de infecção a nível periungual e noutras localizações do corpo. O diagnóstico maioritariamente é clínico, é raro ser necessário fazer alguma coisa em específico. O próprio padrão de evolução, a clínica, explica tudo e não há necessidade de fazer algum exame. Eventualmente, PCR, serologias, aspiração do conteúdo, mas é muito rara a sua utilização. O tratamento, como veem, é uma confusão, ou seja, apesar de serem os mesmos fármacos sempre, a ciclovir e valaciclovir, consoante a guideline que vocês pegarem, têm tempos de tratamento diferente e doses de tratamento diferente. Sendo muito prático, na realidade, o que nós fazemos é dar ao doente o tratamento mais eficaz, pelo menos menos complicado possível. O que é que isso significa? Que habitualmente um tratamento que seja 5 vezes por dia provavelmente não vai ser prescrito. Será muito complicado fazê-lo e será muito complicado para o doente gerir isso. Um tratamento de 12 em 12 horas será muito mais provável de ser feito, ou de 8 em 8 horas, sendo que o mais habitual até é haver tratamentos com este ou com este. Aqui poderá haver questões relacionadas com o preço, mas habitualmente andará à volta disso. As recorrências.
Aqui poderemos manter tratamentos também o mais simples possíveis, mas habitualmente já há necessidade de tratamentos mais prolongados ou normalmente maior número de doses do que outra coisa. Nos doentes que tiverem mais do que 6 episódios anualmente, nós fazemos tratamentos supressivos com a ideia de tentar reduzir ao máximo a atividade vírica e a carga vírica, mantendo pelo menos durante 6 meses, mas podemos ir com ele até ao ano ou 2, suspendemos e depois vemos a evolução. E notoriamente, a maior parte dos doentes reduz muito o número de episódios. Falamos de doentes que podem ter, às vezes, quase um episódio mensal ou 2 episódios mensais e que passam um episódio a cada ano ou 2 episódios a cada ano, só por si já é excelente. Habitualmente fazemos com o valaciclovir, porque visto que queremos uma situação de tratamento diário mais simples possível, fazemos com dose única e por isso será mais fácil de resolver. A tricomoníase, tricomonas vaginalis é um protozoário muito conhecido, muito frequente, frequentemente encontrado nas secreções vaginais e uretrais. É outra doença muito frequente, talvez também com uma baixa notificação a nível mundial, e salientemos que muitos destes números são estimativas, que duvido que em alguns países africanos, América do Sul, Sudeste Asiático, haja tanta identificação, ou identificação de todos os casos, como esperado. Se nem nisso acredito na Europa, quanto mais em alguns desses países que têm pouca capacidade de diagnóstico, o mesmo acontece agora em relação, por exemplo, à Covid. O humano é o único hospedeiro conhecido, como tal, o contacto sexual é a principal via de transmissão, vertical também, eventualmente, e ele pode ser isolado a partir de qualquer localização dentro destas que estão aqui descritas, na mulher com secreções vaginais, no colo do útero, uretra, bexiga, glândulas locais e reto, e no homem a mesma coisa, mas em localizações próprias, obviamente, na uretra, próstata, o epidídimo, sêmen, a genitália externa ou também no reto. Normalmente há um aumento do pH vaginal, há uma ação local com imunidade não adquirida. Aliás, eu não falei disso, mas o herpes obviamente não dá imunidade, a sífilis também não dá. A maior parte das doenças sexualmente transmissíveis podem ser transmitidas porque nunca há imunidade adquirida, tá bem? Salvo raras exceções, que agora não me recordo. Na história da doença, o tempo de incubação pode ser curto a alargado, e a infecção pode persistir por vários meses a anos, principalmente nas mulheres, nos homens normalmente por por períodos de tempo mais curtos. É de salientar aqui que um grande grupo das doenças mais comuns a nível genitourinário, das infecções sexualmente transmissíveis, estão assintomáticos, como foi possível ver na última apresentação também. E esse facto faz com que muitas vezes as consequências da doença, como a infertilidade e outras complicações que podem ocorrer, só são percebidas muito tempo depois, quando o problema já está instituído, e só nessa altura é que chegamos à conclusão que isso estaria relacionado com uma doença sexualmente transmissível. Por isso é muito importante ter alguma atenção e avaliar que estratégias é que nós podemos vir a usar para identificar precocemente os doentes. A mulher pode passar desde a ausência total de sintomas até à presença de doenças inflamatórias pélvicas, desde sintomas urinários como dor a urinar, ou outros sintomas como urgência miccional, poliquiúria, ardor miccional e por aí diante, dores abdominais nos quadrantes inferiores, dispareunia, ou seja, dor na atividade sexual ou hemorragias localizadas, a presença de secreções amarelo-esverdeadas, abundantes, com odor fétido, é um sintoma habitual quando está presente, com prurido, rubor, sensação de queimadura na região vaginal, com a clássica vulvovaginite e a cervicites. Enquanto que no homem, maioritariamente também assintomáticos, são quadros de resolução rápida, normalmente com uretrites ou prostatites, mas mais uretrites, dores abdominais nos quadrantes inferiores, desculpem, disúria prurido uretral, dores testiculares e, eventualmente, outros tipos de quadro, desde balanites e balanoprostites, ou seja, inflamações desta região, orquites a nível testicular, epididimites do epidídimo, prostatites da próstata, ou quadros de uretrites não gonocócicas a ser consideradas. É importante, em todo o caso, excluir outras infecções, pelo que a colheita de amostras aqui pode ser relevante com a realização de PCRs, meios culturais, análise microscópica e por aí diante. O metronidazol em dose única é um bom fármaco para a utilização aqui, em alternativa ao tinidazol, não tão usado. Eventualmente, em alguns casos, pode haver necessidade de fazer tratamentos. A escolha é um bocado de prática do que uma escolha muito bem definida. Há doentes em que fazemos tratamentos mais prolongados, cada vez evoluímos mais para tratamentos em dose única, muito pela oportunidade
de tratar logo e resolver o problema e evitar os riscos eventuais de um não sucesso terapêutico. Deve-se tratar os parceiros sexuais também, principalmente aqui neste caso os dos contactos nos últimos 60 dias, que muitas vezes em alguns doentes é impossível de saber e já nem sequer têm contacto com esses doentes, o que é um problema para a saúde pública. Infecções que se mantenham no tempo obrigam a alterar a posologia e a prolongar o tratamento, inclusivamente se falhar até aumentar a dose do fármaco. A revalidação clínica é importante para evitar o risco de novas infecções e mais uma coisa que muitas vezes nos esquecemos de falar, que é a importância da evicção sexual durante o período de tratamento e após, com vista a evitar novos quadros de infecção enquanto o tratamento não foi atingido adequadamente. O sucesso terapêutico não foi atingido adequadamente. Para terminar, só para referir muito rapidamente as conclusões, o papel essencial do enfermeiro, eu acho que tentei focar esse aspecto na fase inicial e acho que a prevenção depende muito também de vocês, de nós, principalmente pelo facto de poderem ser aquela última linha de contacto ou primeira linha de contacto, dependendo da situação, com o doente que precisa ou com a pessoa que precisa de um meio de contracepção e que vê em vocês aquele que pode ajudar a explicar ou orientar alguma coisa, e também na própria tratamento, na explicação de como deve fazer, que muitas vezes eles não nos ouvem no momento da consulta e pode passar e pode não ser bem explicitado. É incidência e prevalência a aumentar nos últimos anos e com previsão de continuar a aumentar. Aliás, não parou, não houve diminuição de diagnósticos, mas assume-se que tenha havido um aumento no número de casos, provavelmente no contexto da pandemia. As ESTs partilham também as mesmas vias de transmissão, por isso os métodos preventivos são essenciais. O diagnóstico também obriga a um elevado grau de suspeição e a pesquisa de várias infecções simultâneas, e o tratamento é preconizar esquemas simples, se de preferência dose única, para aumentar o comprimento terapêutico, sendo que as resistências têm crescido e isso torna-se um importante problema futuro. Obrigado e agora estou disponível depois para questões a seguir. Muito obrigada, Dr. António Mallo, pela sua apresentação clara, didáctica. Muito obrigada também por focar o nosso papel como farmacêuticos nestas doenças. Realmente só a partir da colaboração entre todos os profissionais de saúde é que conseguiremos alguma coisa, sobretudo neste âmbito da prevenção primária, não é? E, portanto, é importante ter este ponto de vista e partilhar conosco. Realmente é um mundo complexo e toda esta informação que nos deram e que vai ficar vai ajudar-nos a reconhecer melhor estas situações. Temos aqui duas perguntas, pelo que eu vi até agora. Penso que o Dr. António Mallo poderia responder a esta primeira, a esta colega que questiona sobre os testes não treponémicos, se vale a pena continuar a apostar en él ou se deberían efetuar en simultáneo. Penso que é uma questão para si. Explicou um bocado aquele caminho, mas se puder esclarecer um bocadinho mais. Sim. É assim, o teste não treponémico, a VDRL e a RPR, tem uma importância essencial num aspecto, que é identificação do... para explicar, é muito simples. É o único teste que nos dá um título. O outro teste dá-nos um aspecto qualitativo, ou seja, se é positivo ou negativo, enquanto que os testes não treponémicos dão-nos um título, um valor. Esse valor, essa evolução do valor, dá-nos uma visão da doença. Por exemplo, num doente VIH com um título alto, de 1 para 64, por exemplo, diluições numa VDRL, diz-nos que pode haver uma neurosífilis e pode ser a decisão de eu, à partida, assumir que lhe vou fazer uma punção lombar ou não. Ou seja, a nível de diagnóstico e de monitorização da própria eficácia do tratamento, os testes não treponémicos continuam a ser a única maneira de chegarmos a esse aspecto. Posto isto e posto esta situação de parte, vamos olhar àquela que é a mais relevante, que é a identificação inicial. Hoje em dia, o que a maior parte das vezes estamos a fazer é fazer testes treponémicos à partida, sequenciais. Ou seja, começar com um teste treponémico, um anticorpo antitreponémico, ou outro do género. Quando ele vem positivo, fazemos um segundo, confirmando, fazem-nos a VDRL ou RPR a seguir, para termos essa informação adicional do título. Eu penso que esta é a estratégia mais adequada, porque nos reduz muitos problemas que os testes não treponémicos têm, que têm a ver com os falsos positivos,
relacionados com questões como a gravidez, imunossupressões e por aí dentro, não vale a pena estar aqui a falar deles todos, mas que têm um valor muito importante numa fase da doença, mas na fase inicial cada vez mais estamos a seguir a estratégia treponémico e a seguir não treponémico. Fazer todos ao mesmo tempo. O que está a acontecer em muitos sítios, muitos laboratórios, é que eles automaticamente fazem isso. E falo, por exemplo, pelo nosso laboratório hospitalar, ele automaticamente, se eu pedir apenas um dos testes, se for positivo, eles seguem o processo para fazer o diagnóstico. Eu penso que isso é uma estratégia que os laboratórios no exterior será mais complicado adotarem pelas questões financeiras associadas, não é? Mas penso que é uma estratégia boa no sentido de reduzir tempo, porque eu pedir um teste, porque se me dissessem assim que no meu hospital não iriam fazer isso, eu ia pedir todos os testes ao mesmo tempo para acelerar o processo de diagnóstico, porque quanto mais tempo passar, menos provável eu conseguir tratar o doente, porque ele ou vai abandonar, e é muito frequente abandonos da consulta de ISTs, ou vai abandonar a consulta ou não vou ter os resultados a tempo para tratar adequadamente. E vou ter que tratar empiricamente e às vezes isso pode ser a decisão de tratamento adequado. Penso que respondi, mas se não perceberem eu posso voltar a essa situação. Está bem? Sí, penso que pelo menos parece que ficou claro. Aquí unha outra questão que estou a ver agora de outra participante que pregunta con que frecuencia se recomienda a consulta de ginecoloxía e o rastreamiento das diversas infecções sexuais. Tem alguma recomendação geral? Qual é a opinião? Assim, a nível de avaliação ginecológica, aqui vou alargar para todos, está bem? Ginecológica ou eventualmente no homem também. Eu penso que a estratégia no centro de saúde, não precisa ser ginecologista em específico, é boa, ou poderá ser boa, por regra, pelo menos a cada ano ou 6 meses, dependendo da situação. Eu seria um bocadinho mais agressivo nessa avaliação e alguns estudos apontam avaliações mais frequentes em determinados grupos particulares, consoante a avaliação de risco feita. Por exemplo, nos doentes HIV, o que nós fazemos, ou VIH, aliás, sendo mais correto, o que nós fazemos habitualmente é uma avaliação a cada 6 meses, nos doentes de maior risco a cada 3, podendo ser necessário fazer avaliações mais rápidas. O que eu faria como médico de família seria uma avaliação, se calhar, anual e avaliações em todos os momentos que houvesse um risco ou sempre que o doente pedisse. O problema é que, por exemplo, para dar um exemplo muito simples, até não há muito tempo, a avaliação das serologias para o VIH não era feita por regra. Era feita a pedido ou em situações de identificação de risco. E saíram normas internacionais a mostrar que devia ser feito pelo menos uma vez na vida entre pessoas entre os 18 anos e os 65. O que só por si também está errado, porque há pessoas abaixo dos 18 anos que têm relações sexuais e começaram a atividade sexual mais precoce, e a atividade sexual não termina aos 65 anos. E por isso, dito isso, todas as idades são idades de risco e acho que nós, se calhar, não há propriamente definido um timing, há propostas e vão ser recomendadas em várias normas, mas acho que pelo menos a cada 6 meses em doentes de maior risco, eventualmente 3, e pelo menos a cada 12 anualmente na população geral. Claro que se me disser que é uma pessoa que tem um marido ou uma esposa fixa, que não há possibilidade mesmo, porque isso é sempre questionável, de haver nada externo, nem outros riscos, a probabilidade de ser necessário fazer testes anuais pode ser questionada, está bem? Mas depende muito do quadro que estamos a falar e por isso o médico feminino nesse aspecto pode ser essencial. Temos aquí outra questão de carácter así máis práctico, que papel, se é que existe, poderá ter unha higiene diferenciada neste tipo de patologías, en termos preventivos, non é? Ou já como adjuvante da terapêutica. Nesse aspecto, o homem por si só já tem alguma proteção. Estatisticamente está provado que, e isto não tem bem a ver com a higiene, mas é importante para eu referir uma coisa, que a circuncisão reduz o risco de ISTs, como a circuncisão pelo facto de permitir uma maior higiene local da região peniana. Por isso, desde que haja uma higiene habitual, standard, sem nada muito específico num homem, em princípio o risco de adquirir ISTs por uma inflamação local aumentada, etc., é menor. Na mulher isso já não é bem verdade, pela proximidade da região das estruturas e pela própria forma de atividade sexual. Como tal, passa um bocadinho pelo mesmo as regras que muitas vezes nós falamos para as ITUs.
ou seja, por exemplo, a higiene de frente para trás, lavagens adequadas, o reduzir a inflamação, as infecções locais, essas coisas todas, passa um bocado por aí. Não há assim uma regra muito específica. A higiene por si só já é um fator que reduz alguns riscos de infecções, mas não é por uma higiene adequada que não se vai adquirir uma IST caso haja contacto com a doença. Pode haver uma potenciação. Dr. António Maio, já agora, por exemplo, estamos numa sanita infectada, por exemplo, um doente com um vírus herpes simplex, que se sentou numa sanita, isso é assim, isso é uma situação muitas vezes falada, principalmente até no HIV. É assim, o risco disso acontecer é muito baixo. Não vou dizer que é zero, porque há uma situação ou outra específica, por exemplo, o herpes é um mau exemplo nessa situação, em que se for muito sequencial, pode eventualmente haver aí por contacto alguma situação, mas a probabilidade, visto que há superfície no ambiente geral, a colocação do vírus num ambiente que lhe vai com temperaturas, umidade inadequados, vão rapidamente destruir, ainda para mais porque os vírus só sobrevivem com atividade celular e como tal será muito pouco, a maior parte dos vírus, ele terá um tempo de vida muito curto e por isso será muito pouco provável uma infecção nessa localização. O mesmo acontece com grande parte das bactérias, por isso acho muito pouco provável uma infecção nesse sentido e é uma coisa que podemos descansar os doentes nesse aspecto. Apesar das pessoas terem ainda muito aquela coisa de limpar a sanita antes de, principalmente em sanitas públicas, para redução de riscos. Herpes tipo 1, não partilhar copos, palhinhas... Sim, aí eventualmente, mas aí tem a ver com uma partilha, estamos a falar sempre de um timing, de um tempo. Aí estamos a falar de uma situação em que eu estou a beber qualquer coisa nesse momento e partilho nesse momento um copo. Essa proximidade ou essa sequência é que pode ter o risco, está bem? Claro que se me disser assim, olha, eu estive na casa de banho X, agora, acabei de sair e entrou uma pessoa, eu tenho múltiplas lesões sobreinfectadas naquele local. Há um risco, não vou dizer que não, porque há uma proximidade muito rápida, um contacto muito rápido. Agora, isso é preciso uma série de sequência de azares, acho muito pouco provável, está bem? Não é uma situação que eu veja ou que nos chegue frequentemente, mas é uma situação muito questionada. Muito obrigado. Sí, estou a ver aquí máis dúas questões que, como ainda temos un bocadiño de tempo, podíamos tentar responder, que unha delas relativa á dispareunia. Siendo frecuente, sería aconsellable facer diagnóstico diferencial para este tipo de patoloxías. E depois tamén a mesma colega que saber se há algún tipo de soluções específicas para a lavagem íntima no home. Em relação vou começar já pela segunda, porque se há, eu não conheço, sou sincero. Por isso, não, eu penso que não existe. Não tenho nenhum doente que me solicite também, porque há uma certa diferenciação de pedidos entre homens e mulheres, e por isso também não é uma coisa que costumem falar. Já é difícil falar às vezes de problemas da área sexual, quanto mais de falar sobre higiene íntima, e por isso desconheço se existir. Se alguém souber, força, digam que pode ser útil. A nível da outra questão da dispareunia, a dispareunia tem múltiplas outras causas. No diagnóstico diferencial, o timing e o tempo de sintomatologia pode ser relevante para pensar em IST. Porque uma dispareunia numa doente que tem ulcerações orais, com ulcerações na região genital já de longo prazo e recorrentes, pode ser um BSET, por exemplo. É uma doença autoimune que tem de ser estudada e tem outra causa. Pode haver aí uma situação, por exemplo, em doentes que sofreram violações, etc., de haver uma componente psicológica associada. E há 500 outras causas aqui nesta situação. Na mulher, muito frequentemente, patologia associada a essa região pode dar esse tipo de situação. Como tal, deve entrar no diagnóstico diferencial, mas deve ser avaliado o diagnóstico diferencial consoante o tempo de sintomatologia e o seu tempo, e na investigação que for feita, se achar relevante, poderá ser algo a investigar. Obrigada. Hoxe estou a ver aquí este sistema dos participantes colocarem as questões excelente, porque já nos dá a resposta de que existe un produto específico, pelo menos un, non é? Específico para o home, e realmente eu tamén non tiña... Tem que investigar, desconheço. Non coñecía en absoluto.
Há uma coisa que eu gostava de perguntar tamén aos colegas se teñen esta percepción. Teño lido algunhas veces que entre os adolescentes existe agora unha baixa percepción de risco, non é? E que nesta população sería máis importante facer medidas de prevenção. Há algún traballo, li há pouco tempo un inquérito e entrevistas a adolescentes que acababa por concluir isto porque usaban pouco preservativo ou os comportamentos pronto, eran menos adecuados. Na súa práctica ou na vosa práctica en geral, confirman isto? Sería importante fazer alguma campaña a nível mesmo das persoas máis novas? Dos jovens? Eu vou roubar outra vez a palavra, peço desculpa. A resposta mais rápida e seca seria sim, sem dúvida nenhuma, e questiono a maior parte das pessoas que aqui estão quando foi a última vez que ouviram falar de uma campanha do VIH, por exemplo. Há anos, eu não consigo lembrar-me da última que houve. E isso teve uma eficácia muito importante numa população. Eu não estou a dizer que o VIH está a aumentar, porque não está. Tem vindo sistematicamente a diminuir. Mas o VIH e essa sensação de que está a diminuir e que é uma doença crónica dificultou aquilo para o qual as pessoas acharam que o preservativo era eficaz. Porque a maior parte das pessoas que usa preservativo usa por causa do VIH. Muitas vezes não por causa do resto, ou para não engravidar. E na população jovem, com a contracepção feminina, o preservativo deixou de ser relevante para não engravidar. E na população jovem, com o VIH pouco relevante e cada vez a diminuir mais, as infecções sexualmente transmissíveis é só um comprimido para tomar, ou 2. E então, prefiro divertir-me, mesmo que apanhe alguma coisa e que haja uma taxa para isso acontecer, ou não. Eu tenho muitos doentes de 18, 19, porque a minha população, pronto, cobre a partir dos adultos, mas 18, 19, 20, 21, 22 estudantes universitários que têm mais do que conhecimentos para saber o que têm que fazer e que têm múltiplas infecções em sequência. Ou seja, falta notoriamente informação. Eu lembro-me de uma sessão que eu fiz não há alguns anos, numa escola secundária, e a falta de informação era surreal, e salienta aqui só um aspecto muito simples, que isto há aulas de educação sexual, há aulas de ciências que teoricamente teriam isto, mas nenhuma das pessoas está preparada para falar sobre isto. Eles prefeririam de longe ter médicos, enfermeiros, farmacêuticos a falar sobre isto lá, mas não há nenhum plano estruturado neste momento, mesmo que haja algo a ser definido, etc. Nada que esteja em prática em voga neste momento que facilite ou que resolva isso. Entrou máis alguma questão, penso eu, porque os colegas tamén deben de estar aquí a ver, a unha sobre herpes no bebé enquanto en amamentação, como actuar? Pois isso é um problema. O herpes é no bebê ou na mãe? Se for no bebê, há risco para a mãe local. Se for na mãe, há risco para o bebê local. Em ambas as situações é evicção temporária, pelo menos até a resolução do quadro. O que pode ser um problema, mas há bombas de extração, não é o ideal, eu sei que isso não é a melhor maneira, mas há técnicas alternativas, há leites alternativos e eventualmente pode ser a única opção. Não é por muito tempo, nunca será um herpes muito prolongado, em princípio, por isso acho que para mim seria a atitude mais adequada. Pronto, para finalizar, é outra dúbida que é outro comentario que eu gostaba de facer, por ter visto que há en outros países te habido, no caso da clamidia, planos nacionais de detección e tratamento da infección asintomática. Por exemplo, no Reino Unido, con participación até de farmacias e de unha forma muito alargada para evitar, no fundo, para reducir a transmisión, non é? E evitar as consecuencias para a saúde. Há alguma coisa deste tipo que tiña sido feita, mesmo que sexa a pequeno nivel, en Portugal? Achan que serían úteis este tipo de testes? Pronto, qual é a visão así dos que están na práctica, non é? Doutor António? Sim, não, ok. É assim, na minha opinião, acho que sim, que devia haver testes de forma mais massificada.
Os assintomáticos são... Eu quero recordar duas coisas. Nós já temos taxas de subnotificação habituais na apelação médica por falta de tempo e por esquecimento que a doença é notificável. Isto acontece muito frequentemente. O Covid é um exemplo. Vocês volta e meia ouvem, foi reformulado porque houve mais casos que apareceram do nada na data tal, e mesmo assim nós estamos muito atentos em relação a ele. Imaginem outro tipo de doenças que as pessoas nem sequer sabem que são notificáveis. Eu posso falar 500 delas. Por isso, já é esse problema, o que significa que, para além disso, ainda temos os assintomáticos que não são identificados, temos um problema secundário. Na minha opinião, uma estratégia de avaliação na rotina médica que é feita de X em X tempo, com testes, e não era preciso gastar muito dinheiro para isso, poderia ser útil para reduzir, porque reduzindo na população e tendo uma estratégia, mais importante do que só testes, porque o rastreio tem um objetivo de identificação de casos, volta a bater a tecla na prevenção, porque uma prevenção adequada vai reduzir muito mais depressa e vai poupar muito mais dinheiro, mas enquanto isso não for possível, de forma sistemática ou lado a lado, acho que a realização de testes podia ser uma mais-valia. Sim, eu acho que, de facto, como o Dr. António Maio disse, a prevenção é, de facto, essencial. E acho que, de facto, estas campanhas de sensibilização junto dos mais novos são extremamente importantes e deviam ser incentivadas e em maior número. Eu, de facto, nunca mais me esqueço de ter visto num artigo, num jornal, um infecciologista de Lisboa, não me recordo agora do hospital, e que ele, de facto, estava preocupado com esta falta de percepção do risco. Ele, neste momento, neste artigo, ele referia-se em particular ao HIV, e ele, de facto, estava de veras preocupado com a falta de percepção do risco por parte dos mais jovens, do perigo de contrair o HIV. E ele dizia que há jovens que vão para festas sexuais e tomam previamente um comprimido, tu tomas isso e não vais ter nada, e também se apanhares, depois também há um comprimido para depois, e depois também se apanhares isto também se controla, não há problema. E estas campanhas de sensibilização penso que deviam também passar por mostrar aos jovens que adquirir o HIV depois também dá muitos problemas, mesmo a medicação antirretroviral tem efeitos adversos, complicados, é preciso depois uma monitorização, isto complica muito a vida, e acho que também passa por aí mostrar aos jovens que adquirir o HIV, embora hoje se tenha tornado uma doença crónica, há muitos efeitos adversos e vai complicar muito a vida à pessoa. E acho que estas sensibilizações têm também de passar por aí, mostrar os efeitos adversos, aquelas lipodistrofias, mostrar até imagens para que as pessoas percebam que não é só tomar o comprimido e depois o resto é tudo normal, não é. Depois há muitas complicações associadas ao tratamento e ao acompanhamento, além da possibilidade de surgirem resistências ao vírus, e que depois se torna tudo muito mais complicado. Só um aspecto em relação a isso, muito rápido. A questão de que há um crescente aumento de dois tipos de atividades que passam um bocado despercebidos, não têm sido muito falados, vão aparecendo de vez em quando, que é o chemsex, que é atividade sexual sob efeito de drogas. E aí não interessa a informação que nós tínhamos dado à pessoa, porque o consumo de drogas vai desregular tudo o que possa ser. E aqui quem fala de drogas fala ecstasies e coisas do género, álcool e por aí. E inclusivamente as festas sexuais cada vez mais frequentes também, nos jovens, e algumas coisas mais assustadoras. E dou um exemplo muito simples. Há um fenómeno que é a roleta russa, que não é mais do que atividade sexual entre 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas, tanto faz, em que uma delas é VIH positiva, ninguém sabe quem é a pessoa, mas todos sabem que há uma pessoa positiva lá e têm relações sexuais a ver quem é que tem sorte e quem é que tem azar. Isto é feito conscientemente. Isto está a acontecer lá fora mais frequentemente do que cá, mas, como sabem, Portugal vai sempre a reboque desse tipo de coisas e as pessoas acabam por ler, a internet permite saber, essas coisas vão acontecer mais cedo ou mais tarde. E há pouca informação, para além dessa questão das resistências que estávamos a falar e dos efeitos adversos da medicação, também sobre as próprias consequências do vírus. O vírus com medicação não é inócuo.
O vírus aumenta o risco de neoplasias, aumenta o risco de redução do tempo de sobrevida, o vírus aumenta o risco de outros tipos de situações clínicas, e há o estigma associado, que a pessoa acha que é pouco relevante, mas nunca se perde. Ter VIH é pior do que ter um herpes ou que ter uma hepatite. As hepatites são muito melhor levadas pela população geral do que ter um VIH. Um VIH afasta completamente uma pessoa, por isso é preciso ter isso em conta também. Sim, realmente é essa a percepção que nós temos e realmente anteriormente havia uma maior aposta na prevenção deste tipo de situações. Muito obrigada, Dr. António Maio, Dr. Manuel Morgado, foram extremamente claros, foi uma sessão muito interessante. Ficamos a saber que estas patologias poden producir alterações a nivel genital, mas tamén extragenital. Ficamos cientes da importancia da prevención primaria, que é un objetivo esencial, da importancia da detección precoz, de que o tratamento seja feito no inicio, non é? Que isto é fundamental. E isto ten tamén todo a ver connosco, non é? O farmacéutico pode aquí ter un importante papel, como en todas as situações, porque além da dispensa para o tratamento destas doenzas, há outras vertentes de actuación, como é colaborar na educación para a saúde, nestes aspectos que estábamos a falar, optimizar a propia terapéutica, contribuir para a adesão á terapéutica nos casos en que ela é importante, o propio uso racional dos antibióticos, non é? Ya que ouvimos que as resistencias son, en algunos casos, un problema gravísimo e temos un gran papel a desempeñar, un papel día a día, dada a proximidade que o farmacéutico ten en moitos casos con a populación e de unha forma tan fácil e tan simples. Obrigada máis unha vez a todos, obrigada aos participantes, tiveron a paciencia de estar connosco no fin de tarde. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.